É curioso como que nessa democracia relativa que nós estamos vivendo, nunca se viu tanta perseguição política, nem mesmo na época do regime militar. E dessa vez pela Suprema Corte, ou mais especificamente por um ministro da Suprema Corte, que se tornou hoje talvez o maior risco dos nossos direitos constitucionais, da nossa lei, do devido processo legal. Semana passada nós tivemos aquela aberração de uma busca e apreensão na casa do líder da oposição, Carlos Jordi, um deputado federal, assim como uma busca e apreensão no seu gabinete, né, humilhando por completo o Congresso Nacional. A vergonha ficou pior ainda quando se descobriu que, na verdade, essa busca e apreensão foi baseada em um "bom dia, meu líder" e imagem forjada. Quando você acha que a situação não tem como piorar, a gente acorda hoje, nessa quinta-feira, com essa notícia. Operação contra a ramagem é desdobramento de investigação iniciada em 2023. Vamos analisar que investigação é essa? Qual é a ligação do ramagem com esse tal desdobramento e o uso da BIM para saber a geolocalização de autoridades no Brasil? Vamos dar uma olhada. Primeiro aqui. Isso aqui foi em março do ano passado, onde o ramagem explica exatamente a narrativa que estava sendo criada contra ele. 1 minuto e meio, vamos escutar. Globo divulgou notícia de supostas irregularidades de ferramenta da ABIN. Logo, a conhecida Globo. Vamos aos fatos. A tal ferramenta foi adquirida em 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Lá na aquisição, a ferramenta teve parecer técnico favorável da AGU, que é independente. Quando nós ingressamos na ABIN, no meio de 2019, fizemos auditoria em todos os contratos. Ainda fizemos correções na corregedoria, que é independente, autônoma e avalizada pela CGU. Então, como bater na gestão do governo Bolsonaro se seus representantes que promoveram auditoria, correção, corregedoria, justamente para saber da regularidade das ferramentas e seu uso, buscando transparência, austeridade e eficiência? Não seria ilógico, sem sentido, acusar quem justamente empreendeu verificação e controle? Não, é o contrário. Isso é conveniente. Por que não quiseram saber quem adquiriu a ferramenta, por que adquiriu a ferramenta? Contestaram o parecer da AGU? Não. Quiseram saber quem administrava? E mais, se a pessoa está sendo indicada a alguma alta função na estrutura do PT? Isso a Globo não foi atrás. Foram atrás de saber se a correção atestou a regularidade do uso? Não. E por que agora essa questão? Se a compra foi lá em 2018, a auditoria e a correção foram iniciadas em 2019, 2020. Eu digo por quê. Porque a ABIN parece ter cumprido seu papel ao avisar das ameaças para o dia 8 de janeiro. E desacreditá-la parece ser um bom plano. Vamos lá. Aqui ele está falando que, enquanto ele estava à frente da ABIN, ele mesmo pediu para que fosse avaliado, fiscalizado o uso dessa ferramenta, que ele inclusive achou estranha, tanto é que ele pediu para que fosse feita uma auditoria do uso dessa ferramenta. Ele é a pessoa responsável pelo início da investigação dessa ferramenta, o ramagem. Vamos lá, vamos voltar um tempo um pouco? Barroso disse que colocar grampo em gabinete do STF é fato gravíssimo. Isso aqui em 2016, como você pode ver. Então, em 2016... governo Temer, se eu não me engano, nessa época era o Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, à frente da Polícia Federal. Tinha grampo no gabinete do Barroso em 2016, MDB, Alexandre de Moraes no ministro da Justiça. Tem mais. Nada no Brasil hoje surpreende, diz Barroso, sobre grampo em seu gabinete. 2016. Olha aí no Google quem que era o presidente, quem que estava à frente do Ministério da Justiça, quem que estava à frente da Polícia Federal em 2016. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Afastado por grampos contra a STF, ex-diretor da ABIN é nomeado por Lula. Peraí. Diretor de contra-inteligência da ABIN em 2018, Paulo Fortunato, foi afastado após denúncias de que o órgão teria realizado escutas ilegais. Vamos lá, nós estamos aqui em março de 2023. Ele foi afastado pelo governo Bolsonaro, pelo ramagem. E aí o Lula recontratou o cara responsável por usar a ferramenta da ABIN para monitorar autoridades. Peraí, isso está muito estranho. Vamos repetir isso aqui. Durante o governo Bolsonaro, viu que tinha uma pessoa lá que estava cometendo um crime com essa ferramenta, essa pessoa foi afastada e ela foi recontratada
pelo governo Lula. Aqui o Ramage explica um pouquinho melhor uma situação interessante. Vamos lá, olha aqui. Isso aqui já é outubro do ano passado. Começam querendo culpar a gestão Bolsonaro, mas a verdade vai aparecendo sobrepondo narrativas. A operação da PF não só foi possível com base nas correições amplas e também específicas que fizemos. Todo o contrato do sistema adquirido antes do governo Bolsonaro foi correcionado e enviado à corregedoria por providências à nossa gestão. O principal alvo da operação foi exonerado na nossa gestão e readmitido na gestão Lula. É esse daqui. Nós estamos falando desse Paulo Fortunato. Ele foi demitido por irregular, por não seguir a regra, né? Por estar cometendo os crimezinhos dele lá, e o Lula recontratou o cara. Que as irregularidades do setor responsável pela gestão, sem diligências e acessos sejam individualizados. A investigação deve preservar a se esforçar com o seu escopo, devendo evitar ser utilizada para prejudicar a inteligência do Estado e fundamental a qualquer nação. Vamos continuar aqui rapidão. Aqui, uma matéria da Globo, tá? Em outubro, 26 de outubro, dá uma olhada. Desde de fato que Alexandre Ramagem assumiu a Agência Brasileira de Inteligência, procedimentos de correição já tramitavam por lá e já tinham apontado desvio nas condutas dos principais investigados pela Polícia Federal. Eu estou falando, por exemplo, do Paulo Maurício Fortunato, que é o ponto focal dessa investigação. Paulo Fortunato é o principal alvo, como sendo responsável pelo uso indevido dessa ferramenta da ABIN. Paulo Fortunato foi recontratado pelo Lula. Tem cabimento isso que eu estou explicando para vocês? E sabe quem que recebeu busca e apreensão hoje? Ramage. Mas vem um detalhe que me chamou a atenção nessas buscas e apreensões que está acontecendo. Jordi, Ramage. Alvo da PF, Ramage é homem de confiança do Bolsonaro e foi escolhido pelo PL para ser pré-candidato à Prefeitura do Rio. Olha que coincidência. Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Ramage é pré-candidato à Prefeitura do Rio. Parece que essas buscas e apreensões estão servindo para humilhar, intimidar pessoas que são possíveis prefeitos de grandes cidades do Brasil da base do Bolsonaro. Seria isso uma perseguição justamente agora? Então, se for, eu já te falo agora qual é a lista dos próximos alvos. Esses aqui, meus amigos, como você pode ver, eu vou mostrar maior. Esses são os deputados federais do PL, da base do presidente, que também são pré-candidatos em suas respectivas cidades. Sargento Gonçalves, Natal, Fernando Rodolfo, Caruaru, Capitão Augusto, Rosiana Vale, Delegado Ramagem, André Fernandes, eu aqui que vos fala, Marcos Polon, que inclusive tem em primeiro lugar em Goiânia, Marcos Polon, Abílio Brunini, Rosângela Reis, Carlos Jordi, Capitão Alden, Delegado Éder Mauro e Júnior Amaral. Todas essas pessoas aqui são os candidatos a prefeitos em suas cidades. Aparentemente, até essa também é a lista das pessoas que serão alvo desse estado ditatorial que a gente vive hoje. Mas é a democracia relativa agindo a todo vapor. Mais uma vez, o Congresso sendo apequenado, eu já perdi as esperanças de ver alguma reação do Lira ou do Pacheco. Eu não entendo o que passa na cabeça dessas duas pessoas que não perceberam ainda que essa inação deles está destruindo completamente o Congresso Nacional, jogando no lixo a Casa do Povo, que, ao meu ver, é a casa que deveria ser mais relevante, porque ali sim nós temos a representatividade de todo o espectro político do nosso país. Mas não. Alguma coisa faz com que eles se permaneçam em silêncio e não perceberam ainda que nosso Brasil já não é uma democracia, já não existe Estado democrático de direito, nem devido processo legal. E que a nossa Polícia Federal, que um dia foi tão gloriosa e tão admirada, está se rebaixando a uma espécie de Gestapo de um homem embebedado pelo poder. Que Deus nos proteja. Mas é isso. É assim que vai ser o Brasil agora. A destruição da oposição. Sabe o que isso me lembra? Me lembra muito. Me lembra isso aqui, ó. Venezuela ordena a prisão de jornalistas e opositores por suposta conspiração. Então agora eles inventam uma suposta conspiração, suposto golpe, suposta fake news e saem prendendo, intimidando e destruindo a vida de quem eles decidem. É exatamente isso que acontece na Venezuela, é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Eu acho que essa é a nossa tal democracia relativa. Que Deus nos proteja, mas nós não vamos parar, não vamos desistir. Só peço para que uma nova leva de brasileiros fortes, resilientes, determinados se erga
quando esses que estão agora na linha de frente quando nós formos derrubados. Um abraço.